Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Um emaranhado de nós, de Bispoeta. Um emaranhado de nós, eu, tu, você, elas e eles, misturados nas peles, fica potente a nossa voz, para bradar um inconstante sentimento velho e veloz. Sempre unidos, nunca sós, será nossa união bastante em mostrar a que viemos. Não estamos a passeio e também não temos receio de mostrar-nos pequenos, mas temos raça e talento, e a força está ao nosso lado para ecoar nosso brado e levá-lo aos quatro ventos. Não basta apenas gritar. A educação é o movimento libertador do sentimento que fará iluminar o futuro da gente. E nós, emaranhados, deixaremos o legado com nossa voz eloquente. E para você que acompanhou aqui essa recitação, faça um convite. Inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, toque no sininho e ao final coloque suas observações, coloque seu parecer. Tivemos a honra de receber um comentário valiosíssimo da Cissa Lourenço, primeira dama dos poetas do Tietê. Muito obrigado, Cissa. Sua visita é muito importante para nós. O André também nos visita, a Zanir e outras pessoas importantes. O nosso querido Gilvan Miragaia também sempre está nos visitando, e tantas outras pessoas que só enriquecem a nossa comunicação, enriquecem a nossa vontade de contribuir para a nossa amada língua portuguesa. Bem, vamos ao que interessa, Elide? Vamos em frente. A oração e as funções oracionais em sua 20ª parte. Os tipos de argumento determinantes do predicado complexo. Estamos na letra H. Os chamados dativos livres. Os objetos indiretos vistos nesta seção são argumentos sintático-semânticos extensivos da função predicativa do conteúdo comunicado nas respectivas orações. Todavia, remanescentes de construções, algumas das quais da sintaxe latina aparecem sob forma de objeto indireto, nominal ou pronominal, alguns termos que não estão direta ou indiretamente ligados à esfera do predicado. São os chamados dativos livres, representados pelos seguintes tipos. Vamos ver agora quais são os tipos de dativos e vamos entender melhor depois com os exemplos. Dativo de interesse é aquele mediante o qual se indica de maneira secundária a quem aproveita ou prejudica a ação verbal. Exemplo: ele só trabalha para os seus. Aqui fica bem claro para nós que alguém, chamado ele, só trabalha para os seus, que são os seus parentes, amigos e etc. O seu círculo. Ele ligou-me amavelmente à luz. Notem que aqui está sendo enunciado que ele, alguém, ligou para mim amavelmente à luz. Ficaria diferente se nós disséssemos assim: ele ligou amavelmente à luz. Estaríamos dizendo simplesmente que ele ligou, mas não. Eu estou querendo frisar que ele ligou para mim, amavelmente à luz. Esse me representa o para mim. Este dativo fica muito próximo da circunstância de fim ou proveito, beneficiário. Letra B, dativo ético. É uma variedade do anterior, muito comum da linguagem da conversação, e representa aquele pelo qual o falante tenta captar a benevolência do seu interlocutor na execução de um desejo. Pausa para molhar o bico, Elide. Professor Bispoeta está em todas as redes sociais. Quem tiver interesse pode entrar no Google e dar uma googada lá, escrever Bispoeta, que aparece em todas as redes. Também aqui com o celular dele,
revisor e professor particular da língua portuguesa. Quem tiver interesse, é só procurá-lo que ele dá o retorno imediato. É isso, professor? Exatamente, Elide. Muito obrigado. Você sempre firme nas suas colocações, sempre interessante nos seus anúncios. Fico muito feliz com a sua participação e eternamente agradecido. Professor, o livro e a sua camisa ficou como se estivesse escrito na sua camisa curso de Linguística Geral. É mesmo? Ficou muito bom. Ah, que legal, que legal. Poxa vida, que honra para mim fazer parte do querido Ferdinand de Saussure, usando a pronúncia bem francesa, conforme o nosso querido mestre Vladimir Irigoyen, que estudou na França, que fala francês fluentemente. Bem, eu estou trazendo o Linguística Geral, do curso de Linguística Geral de Saussure, só para dizer que o nosso curso não é um curso de linguística, mesmo porque eu não tenho competência para ensinar linguística. Eu não tenho pós-graduação e não tenho também mestrado para fazer isso, para ensinar linguística. É apenas para lembrar que a gramática normativa, a gramática do português padrão, prescreve. A linguística apenas descreve. Percebem a diferença? A gramática é prescritiva. A linguística é descritiva. O que nós tentamos fazer? Tentamos mostrar nas nossas teleaulas as duas formas. A forma prescrita pela gramática do português padrão e tentamos também dar os toques que a linguística nos deixa, que nos permite fazer. Tudo bem? Bem, vamos prosseguir com as nossas considerações. Agora, retomando aqui, do seu interlocutor na execução de um desejo. Agora, quais são os exemplos importantes para a compreensão de tudo isso que nós dissemos? Não me reprovem estas ideias. É uma afirmação enfática, até com ponto de exclamação do final. Não me reprovem estas ideias. Eu estou pedindo para que estas ideias não sejam reprovadas para mim. Não me reprovem essas ideias. Eu estou enfatizando que eu não quero que essas ideias sejam reprovadas. Por isso que coloquei esse me. Não me mexam nos papéis. Alguém da sua família ou algum professor seu falava dessa forma, Elide? Não me mexam nesses papéis. Meu pai. Ah, seu pai falava assim. Meu pai era de outra década, né? De outra década, é mesmo? 1898. Você tá brincando? Sim. Poxa vida. Ele sempre te saiu um grande mentiroso. Não me enviem cartões a essas pessoas. Não me enviem cartões a essas pessoas. Eu não quero que envie cartões a essas pessoas. Não me enviem cartões a essas pessoas. Repare-se que neste último exemplo, o verbo se acompanha de complemento direto. Cartões. E indireto. A essas pessoas. Enquanto o pronome me, fora da esfera da transitividade verbal, denuncia o meu interesse de que a tais pessoas não sejam enviados cartões, de forma até enfática. Não me enviem cartões a essas pessoas, eu não quero que elas recebam esses cartões. Professor, eu gostaria que você me ajudasse. Eu acho que eu falei errado, né? Meu pai era de outra década. De outro século. De outro século. De outro século. Século XIX. Fim do século XIX? Isso. Poxa vida, hein? Caramba. E eles usavam muito, né? Esse me, te. Quanto mais nós vamos mergulhando nos séculos passados, mais nós vamos percebendo como a língua portuguesa tinha estava muito presa ao que se falava em Portugal. À medida que foram chegando os movimentos modernistas, movimentos de liberdade da língua portuguesa, nós estamos nos aproximando muito até de uma língua chamada língua brasileira, como deseja o nosso querido linguista Marcos Banho e como nós observamos também na realidade, que a nossa língua está se distanciando cada vez mais da língua falada em Portugal. Muito embora nós tenhamos um acordo
um acordo firmado recentemente para tentar unificar pelo menos a escrita. E mesmo na escrita, nós percebemos muitas diferenças entre o que é escrito no Brasil e o que é escrito do outro lado do Atlântico. Tudo bem? Obrigada, professor. De nada. C. Dativo de posse. Exprimem o possuidor. Exemplos. O médico tomou o pulso ao doente. Na linguagem popular, nós vamos perceber que as pessoas falam, o médico tomou o pulso do doente, não é assim, Elide? É. Tomou-lhe o pulso. Dói-me as costas. Isso é uma realidade para mim, gente. O vaso partiu-se-me. Aqui nós já temos um modo de expressão que não é muito comum no nosso dia a dia. Raramente nós vamos ouvir alguém dizer o vaso partiu-se-me. Nós vamos ouvir simplesmente o vaso se partiu, ou o vaso se quebrou, com o pronome sempre aparecendo antes do verbo. É o normal na velocidade da fala do brasileiro que o pronome oblíquo ou pronome clítico apareça sempre antes do verbo. É a velocidade normal da nossa fala. Nós já frisamos isso até me dá um café, me vê um café, isso é bastante comum. Dativo de opinião, letra C. Exprime a opinião de uma pessoa. Exemplo, para ele a vida deve ser intensamente vivida. Para nós, ela é a culpada. Alguns destes dativos, o velho e grande filólogo venezuelano Andrés Bello chamava dativos supérfluos. Isto evidencia que os pronomes adverbiais átonos, especialmente o caso do lhe, como símbolo formal do objeto indireto, cobrem outras funções além daquela de complementação verbal. E assim nós estamos encerrando mais essa teleaula. Muito felizes pelas observações muito ótimas trazidas pela Elide, que sempre dão oportunidade do diálogo, sempre dão oportunidade da conversa, da troca, da tempestade de ideias. Da tempestade de ideias, eu ia falar o termo em inglês, mas como é uma aula de língua portuguesa, vamos esquecer o inglês para lá. Tempestade de ideias, aliás, é linda essa palavra, essa expressão, não, Elide? Sim. Porque quando você fala, quando você faz uma colocação, Elide, vem ideias na minha mente e isso é a tempestade de ideias. Às vezes eu falo também e vem uma tempestade de ideias em você. Isso é muito bom. E é assim que nós crescemos e é assim que nós vamos aprender sempre. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.